autorização do repasse de verbas públicas a ela. Presente os nobres senhores deputados. Deputado Arthur Duval, deputado Daniel José, vice-presidente, deputada Carla Morando, a qual peço se quiser sentar aqui junto com a gente aqui, ó. Deputada Valéria Bolsonaro, a relatora, deputado Barros Munhoz e a nobre deputada professora Bebel. Solicita a secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada. Para que seja considerada lida a ata. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Se os deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovada a leitura da ata da reunião anterior. Peço suspensão dos trabalhos só por um minuto, por favor. Pois não. Obrigado. Pode ser? Não tem. Mas é por aqui ali? Fala aqui. Não é as coisas. Reabertos os trabalhos. Esta reunião foi convocada com a finalidade de discutir e votar o relatório final dos trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barros Munhoz. Em primeiro lugar, senhor presidente, hoje é o dia do professor e eu não podia começar a minha fala sem homenagear aqueles que ainda são o sustentáculo dessa nação, a esperança dessa nação. Vem-me à mente sempre, nesse dia 15 de outubro, a figura da minha saudosa mãe, que me ensinou tudo o que sei, evitou que eu soubesse tudo que eu não devia saber, que lutou pela minha subsistência de meus irmãos, suprindo às vezes a ausência do meu pai, dedicado 100% da sua vida à política. Enfim, uma pessoa que trabalhou durante 3 períodos, grande parte dos seus 49 anos de exercício do magistério. Me lembro ainda da figura do professor Silas Bravo Nogueira, do professor Benjamin Quintino, que ainda vivos continuam me inspirando no caminho do que é certo e evitando o que é errado. Quero fazer uma manifestação especial às professoras, aos professores das universidades de São Paulo, aos docentes, a todos aqueles que honram e dignificam as universidades paulistas, colocando-as muito acima de todas as federais, muito acima de todas as universidades particulares de São Paulo e do Brasil. É uma honra São Paulo ter os professores que tem no ensino universitário, assim como saúdo na pessoa da companheira Bebel, todos os professores da rede estadual e todos os professores, enfim, do Estado de São Paulo. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que me choca profundamente ter que vir aqui e ser espionado por um fotógrafo de uma deputada ou de um deputado, não sei, e nem me interessa saber, para dizer que nós estamos aí fora. Nós estamos aí fora para não dar quórum a uma sessão, para falar o mínimo, vexatória. Nos 190 e tantos anos de existência da Assembleia Legislativa de São Paulo, nunca houve isso. Convocar-se uma sessão, pedir 1 tonelada, 2 toneladas, 50 toneladas de documentos que jamais lerão e, se lerem, jamais entenderão. Jamais entenderão. E sem analisar nada, sem apresentar nada de concreto, de positivo, convocam 4 reuniões no mesmo dia, de uma forma agressiva, covarde, para discutir e votar o relatório. Aqui eu estou falando para os funcionários. Você também, Rony, você trabalhou comigo. Isso aqui é um escândalo, você sabe disso.
Os funcionários todos estão envergonhados de estarem sendo submetidos a esse papel cruel. Cruel! Isso é uma indignidade contra o Legislativo paulista. Então não é assim que se faz, senhor presidente. O senhor quer enfiar a goela abaixo um compromisso que o senhor tem, sei lá com quem, deve ser com Satanás. Deve ser com Satanás. De hostilizar as universidades públicas para beneficiar, eu sei quem. Isso eu sei. Para quem beneficiar, eu sei. Então, o senhor proceda de outra maneira, presidente. Aqui, o senhor participou de diversas CPIs, como eu também. Nunca houve isso. O relatório tem que ser distribuído. É uma questão, para não dizer de ética, para não dizer política, regimental, constitucional, de educação. Quem é educado respeita o seu semelhante. Então, senhor presidente, eu faço uma sugestão. Cancela a reunião, que não tem nenhum sentido, certo? E marque reuniões, combine, como sempre foi feito aqui, inclusive nas CPIs que o senhor presidiu já. Todas as CPIs de São Paulo. Eu tenho aqui todos esses pessoal aqui testemunham. Nunca houve uma exceção a essa regra que eu estou reclamando que seja cumprida. E cumpra pelo menos o regimento. Isso que o senhor está fazendo é absolutamente antirregimental. Então, eu acho que nós podemos concluir perfeitamente a CPI. Proponham o que quiserem propor. Nós iremos propor o que achamos que é correto propor, se for o caso. Se houver um entendimento, como sempre houve aqui, até na CPI das OS, Vossa Excelência participou. Vossa Excelência participou dos entendimentos e houve entendimento e votou-se um relatório apenas. Essa é a praxe dessa casa. Essa é a casa do diálogo, e não a casa do enfrentamento e do espizinhamento. Então, eram essas as minhas palavras. Senhor presidente. E eu reitero que quero ajudar no que for possível para concluir bem esta CPI, e não para torná-la inconclusiva ou até mal concluída. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Barros Munhoz, primeiramente, se a CPI não está seguindo o regimento, e eu estou aqui errado, de forma errada, apresente uma questão de ordem, porque essa CPI não deveria estar acontecendo nesse momento. Eu acho que se eu estou errado e fiz alguma coisa fora do regimento dessa casa, se eu rasguei o regimento desta casa, Vossa Excelência tem todo o direito de travar essa CPI e barrar ela para que esse dia, desse momento agora, não esteja acontecendo. Vossa Excelência tem, como deputado, um dos 94, direito a fazer isso. Segundo, eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. É ético. Eu estou com a palavra, por favor, deputado. Eu respeitei e ouvi, que Vossa Excelência agora possa me ouvir. A única coisa que eu faço com Satanás é colocar debaixo dos meus pés. É a única coisa que eu faço. Primeiro, como pastor. E segundo, como uma pessoa correta e que não se mistura com pessoas muitas que procuram essa casa, essa Assembleia e deputados para fazer barganha, principalmente num momento como esse. Que o que eu penso aqui é na educação. Hoje, sendo o Dia dos Professores, eu desejo sim, desejo para a USP, para todos os professores da USP, desejo para todos os professores da Unesp, desejo para todos os professores da Unicamp, que esse dia, que é o dia dos professores, que eles possam comemorar o professor, e com grande respeito e carinho que eu tenho por todos os professores. Agora, me desculpas, eu não estou andando, não estou fazendo essa CPI de forma incorreta. Vossa Excelência em nenhum momento me procurou para conversar, para querer um acordo em qualquer coisa que possamos fazer de forma regimental ou política aqui nessa CPI. Nenhum momento. Vossa Excelência, sim, ficou lá fora esperando para ver se ia dar quórum. Se desse quórum, Vossa Excelência entrava. Então, esse papel, deputado, que é um papel de obstrução, Vossa Excelência já eu estou com a palavra, eu estou com a palavra. Corta o microfone, então, por gentileza, do desrespeito do deputado. Ele está nervoso. Se o senhor quiser, eu dou minha água para o senhor. Minha água está gelada. Eu dou. Conversa por mídia. Conversa cara a cara. É o que eu estou fazendo, não fico lá fora. Eu falo olho no olho, deputado. Deputado, eu não vou... Eu sei o que Vossa Excelência quer.
É só deixar os deputados nervosos, pensar que eu não vou nem pedir suspensão por isso. Não vou me abaixar nesse nível, deputado. Não vou. Não vou. Eu acho que os deputados estão aqui para lerem o relatório e terão o tempo para ler o relatório. É o que eu vou fazer, deputado. O senhor pode ficar tranquilo com respeito a isso. Isso eu entendo, que eu quero ler também o relatório, eu quero ver o que a deputada fez. Eu acho que você está usando uma jogada que não é a verdade. Por isso eu discordo totalmente. Pode ligar o microfone dos deputados, por gentileza. Pela ordem, senhor O deputado se presidente. acalmou. Pela ordem, deputada professora Bebel. Bem, deputado, primeiro, claro, não posso esquecer também do Dia dos Professores, sobretudo da importância que os professores têm, não só porque são professores, mas que formam todas as outras profissões. Eu acho que isso, por si só, coloca como um profissional, né, não digo que acima, mas que assenta, né, a história de um povo, de um país. Eu quero dizer para Vossa Excelência que eu procurei, sim, um entendimento com o senhor e que o senhor sequer atendeu o meu telefone. Talvez o que eu não signifique muito, deputado. E isso é ruim, veja bem, eu estou falando com o senhor e o senhor está conversando. E eu ouvi atentamente, né, todas as manifestações e faço isso em todas as reuniões. Todas as reuniões. Podem ter divergência de mim, mas eu tenho isso como praxe ouvir para eu poder depois falar. Né? Eu quero dizer, deputado, que a forma apressada, né, eu não vou nominar os atos de Vossa Excelência, eu discordo deles, profundamente. Né? Marcar uma reunião cada meia hora é, no mínimo, já demonstração de fraqueza, no meu ponto de vista. Mas quero dizer para o senhor que eu não acho que a leitura desse relatório deva se dar hoje, razão pela qual vou pedir vista e há instrumento jurídico para sustentar esta posição minha. Portanto, peço vista à leitura do relatório. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Valéria Bolsonaro. Boa tarde a todos. Eu, como professora, gostaria de parabenizar os professores, não só os universitários, mas os professores da educação infantil, que nunca são lembrados, os professores da educação básica, fundamental 1, 2, que a gente chama de chão de fábrica, né? Somos nós que colocamos os alunos para que os professores universitários possam trabalhar gloriosamente. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os meus colegas de profissão, porque é muito fácil ficar falando, quem nunca entrou dentro de uma sala de aula e ficar fazendo discurso eleitoreiro e ficar fazendo graça e gritando, e com toda a falta de educação do mundo, agredindo os ouvidos de quem vem para trabalhar e não ficar ouvindo grito, né? Porque se fala tanto em educação, mas não se demonstra a educação. É importante a gente colocar que a educação, tanto pela criança como jovem, é muito melhor passada pelo exemplo do que pelo aquilo que se diz. Então, se dar o exemplo de educação e se manter a educação é a base de tudo. Então, voltando, eu acho muito interessante chegar aqui e começar a colocar, fazer julgamentos, pré-julgamentos de um relatório que sequer foi lido. Está aqui à disposição de todos. Trabalhamos muito, a minha equipe aqui trabalhou muito, com toda presteza, lemos os relatórios, os sub-relatórios de todos, colocamos, fizemos um trabalho digno, para isso fomos eleitos, então fizemos um trabalho que realmente está à nossa altura, à altura da sociedade, e para isso nós trouxemos aqui o relatório, para que ele seja lido. Para que ele seja lido, para que ele seja olhado. Se vai querer ler ou não, aí é outra coisa. Se o relatório ficou grande e vai demandar tempo, é outro problema. Aí não é um problema que eu posso resolver. Né? A gente faz o nosso trabalho. Capacidade, cada um tem a sua. Se não vai compreender, eu posso ajudar. Me disponho a ajudar, a ajudar a compreender cada palavra. Adoro didática. Didática é uma matéria que eu sou muito boa. Então, qualquer tipo de incompreensão pode contar com a ajuda dessa deputada, que ela estará
atenta e aberta a qualquer tipo de esclarecimento. Então, eu gostaria que a gente pudesse começar a trabalhar, né? Parar de transformar a CPI num palanque político, porque isso aqui é sério, a gente está falando de educação. Nós não estamos falando aqui, fazendo propaganda política para o ano que vem, porque está muito longe ainda. Então, vamos falar de coisa séria, vamos falar de educação, hoje é dia do professor, parar de fazer palhaçada, ficar se escondendo, sabe? Vamos assumir o trabalho que a gente tem que assumir. Então, eu gostaria, senhor presidente, de poder começar o meu discurso, a minha apresentação do relatório, se assim que for possível. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Questão de ordem. Registrar a presença do nobre deputado delegado Olim Só também. para falar que estou no lugar do Kenny, estou à disposição dos senhores. Obrigado, deputado. Questão delegado. de ordem, então, senhor presidente. Questão de ordem, deputado? Porque eu, na minha fala, eu pedi para que fosse acatada a minha questão de meu pedido de questão de ordem, para que o relatório não fosse lido hoje, tá? No mínimo que obedecesse o caminho feito aí pelo deputado Barros, a gente tomasse conhecimento e de forma conjunta, e aí cada um com direito a apresentar seu voto ou votar, isso faz parte, né, desse espaço. E a gente ter de antemão, deputada Valéria, o relatório, não é porque a gente não tem interpretação, é que a gente precisa ter em mãos e não ler para mim, porque eu gosto de ler, eu gosto de folhear, eu gosto de riscar, eu gosto de pontuar tudo que tem alguma coisa. E eu, de fato, leio, viu, deputada? Então, o que eu estou pedindo, deputado Wellington Dias, e isso não se trata... Moura, desculpa. Dias é o outro de Piauí. Mas, deputado Wellington Moura, que a gente fizesse o seguinte: hoje a gente teria o relatório e já deixava pautado, não sei se há acordo entre nós aqui, já para entrar no mérito a semana que vem, com debates, destaques, ou quem tem seu voto separado, apresenta seu voto separado. É uma forma de trabalhar. Não sei se Vossa Excelência assim entende. De qualquer forma, eu mantenho desta maneira, não vejo problema nenhum, tá certo? De que a gente tenha aí esse resto aqui para poder, no mínimo, tomar contato com esse relatório. É isso, senhor presidente. Quero convocar, nos termos regimentais, uma reunião secreta desta CPI a realizar-se há 5 minutos após o término desta reunião com o objetivo de discutir e deliberar sobre o relatório final dessa CPI. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Barros Minhões. O senhor poderia me informar se é isso que vai ser lido hoje? Esse é o relatório que vai ser lido hoje? É esse o relatório? Isso que eu estou recebendo é o que eu estou sendo informado que eu tenho que ler hoje? Não. Não é isso? Deputado, eu vou chegar nesse... Vou chegar para responder. Pois não. Agora, a segunda... Antes de nós começarmos qualquer coisa, eu vou... Pois não. Ótimo. Perfeito? Ótimo. Tá bom. Estamos, então, marcando essa reunião secreta só com os deputados, Pois não. para a gente poder conversar, só os deputados, sobre a questão da leitura, dos andamentos do trabalho desta CPI. E convoco uma reunião extraordinária, nos termos regimentais, para as 15h30, para que a gente, depois dessa reunião secreta, nós possamos dar continuidade nos trabalhos com o mesmo tema que foi convocada com a finalidade de discutir e votar o relatório final dos trabalhos. Senhor presidente, então, como uma questão de ordem, até se necessário, eu queria dizer que se esse relatório for aceito para começar a ser discutido, eu tenho um relatório para apresentar em apartado, um voto em apartado também para apresentar. Perfeito. Questão de ordem, senhor presidente. Eu também tenho um voto em separado para incorporar. E só pela oportunidade, senhor presidente, para não deixar essa questão baixa, rasteira, de ofender os colegas, dizendo que se esconde, é tão incoerente, tão injusta, que eu gostaria de lembrar que eu já flagrei a deputada Bolsonaro inúmeras vezes fora do recinto para não dar quórum. Inúmeras vezes, entendeu? Agora, uma coisa é certa, quem não entra numa universidade e fica com ciúmes, realmente tem muito recalque em relação às universidades.
Ria mesmo, a senhora tem que rir mesmo. Tem que rir para não chorar. Qualquer deputado pode obstruir, fazer qualquer papel, seja favorável. Você é o campeão. Eu sou campeão, me mostra onde que eu fui contrário. Eu me lembro quando eu era líder, Por gentileza. o senhor saía da sala toda hora. De que Toda sala? hora. Do plenário, para não dar quórum. O senhor fazia isso toda hora. Todo mundo que está aqui da legislatura passada lembra disso. Aliás, brilhantemente o senhor fazia obstrução. Que bom. Brilhantemente. Sinal de que eu aprendi com bons professores, que nem Vossa Excelência. Eu não tenho isso como professor e nunca, sabe? O senhor, além de tudo, é mentiroso. O senhor podia honrar o seu cabelo branco. É verdade. Isso que o senhor devia fazer. É a sua opinião que me Sabe? importa. É isso que o senhor devia me importa fazer, muito honrar a esse sua cabelo opinião. branco. Tô Assim pouco como a importando pra sua. Sua opinião Senhores não é deputados. Assim como a sua. Eu tenho opinião. Senhores deputados. Assim como a sua credencial. opinião. Peço Se o respeito. senhor Questão de grita, eu ordem, também sei senhor gritar. presidente. Gostaria que, por favor, os deputados... Questão de ordem. Faz aí a Sem apresentação educação. do relatório. Eu gostaria que Vossa Deputada Tenho Valéria tanta que não vou Bolsonaro, responder a deputado Vossa Barros Excelência. Mães, Tenho tanta que não vou responder. por gentileza, deputado Porque Barros se é Mães, Vossa Excelência é mulher. Pois não. por gentileza, Pois não. deputado. Pois não, Questão de Eu ordem. gostaria que houvesse o respeito entre os deputados. Nós estamos no momento final da CPI. Eu acho que... Estou aqui para ser atacado mesmo. Estou aqui para ser atacado mesmo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Deputado, Não tem problema nenhum. eu gostaria Pensa de que vão pedir- me assustar. Pensa que vão me assustar. Eu estou aqui para defender Deputado, aquilo naquilo eu que eu estou- acredito. Muito obrigado. eu pediria, presidente. por favor. Muito obrigado. Vamos em frente e vamos consertar o que está caminhando errado aqui. Eu gostaria só de entender, porque tem deputado que chega uma hora na CPI e fala assim, essa CPI não serve para nada. Não. Depois chega uma hora, agora a CPI está tomando rumo. Isso. Aí isso. depois, não, Vamos essa dar um CPI não serve para rumo de novo. Aí não, agora... Vamos dar um rumo de Peraí. novo agora, que está desviado de novo. Só está Vamos dar um nervoso rumo. por quê, deputado? Não estou nervoso. Não estou. Isso ali é Que questão foi? de Meu jeito ordem. de Eu sou agarrar. presidente, eu gostaria, eu estou usando a palavra, eu estou ouvindo Vossa O senhor Excelência. fala no mesmo tom que eu quando o senhor vai à tribuna. O senhor fala no mesmo tom que eu. Não tem Se problema você nenhum. questionar o meu tom, você pode me questionar a qualquer momento, deputado. Presidente, eu estou dizendo o Eu seguinte... gostaria, por favor, eu estou com a palavra, eu sou presidente. Pode. Eu gostaria de estar... Por favor. Estou só ouvindo, Vossa Excelência. Obrigado. Estou só ouvindo. Gostaria mesmo. Pois não. Então, tem deputado que chega aqui, fala que na hora essa CPI não serve para nada, essa CPI não serve... é verdade. E depois chega o deputado e fala, agora a CPI está tomando Agora rumo. entrou no eixo, isso. Como eu já pedi o respeito, o deputado não me respeita, por gentileza. Questão de ordem. E eu gostaria, eu vou concluir e passo a palavra para todos. Só que tem deputado que eu acho que não quer que eu fale o que aconteceu durante a CPI. É só acompanhar. Por isso que eu pedi, fiz a questão de gravar a CPI e que a TV Assembleia colocasse ao vivo todas as CPIs. Porque tem deputado que chega e fala assim, ó, essa CPI não serve para nada. Aí depois que a gente começa a investigar, começa a achar e fazer questionamento, agora a CPI está tomando rumo certo. Ah, não, agora a CPI está funcionando. Depois volta de novo, não está resolvendo para nada. Depois o deputado, agora, isso sim é um apontamento bom que a CPI está fazendo. E aí o mesmo deputado depois fica lá fora. Fica lá fora, esperando dar coro. E um desespero total. E ainda falando mal de mim para outros deputados. Porque acha que essa casa, tudo se encobre, mas tudo se descobre, deputados. E fica metendo, pode meter o pau em mim lá fora, não tem problema não. Eu aguento. Eu aguento. Eu aprendi nessa casa, no primeiro mandato, como funciona o regimento interno. E se eu tiver agindo de forma errada, deputados, pode ir para o plenário, apresenta uma questão de ordem ao presidente. E eu vou pedir para que ele responda imediatamente essa questão de ordem, se eu estiver agindo errado. Nós não estamos fazendo nada de legal. Agora tem deputado que quer fazer com que a mentira se torne uma verdade na vida de muitos. Coisa que eu não vou admitir, não vou aceitar. Questão de O ordem. que nós estamos fazendo, eu vou respeitar e vou dar questão de ordem para a senhora. O que nós estamos fazendo aqui é a deputada Valéria Bolsonaro apresentar o relatório dela, o relatório que ela apresentou, junto com todos os subrelatores que entregaram para ela. Uma vez a gente aceitando o relatório, para que nós vamos fazer essa reunião secreta? Para sabermos quando vamos começar a discussão desse relatório. É isso. E não como alguns deputados têm pensando que nós queremos atropelar. Nós estamos numa casa democrática e que há discordação de uns, há aprovação de outros. Não há problema nenhum. Vamos tentar entrar num comum senso, num comum acordo, deputado Barros Munhoz, para que a gente possa, e se não concorda com nada que está no relatório, como acredito Vossa Excelência, apresente o relatório separado, é regimental, e vamos, como a deputada Bebel falou, vamos apresentar, não há problema nenhum. Quero deixar isso claro. Mas o que eu não vou admitir é que mentiras se tornem verdades
nesta CPI. Por gentileza, abre o microfone dos deputados, por favor, com todo respeito. Senhor presidente, só para esclarecer definitivamente... A deputada só pediu uma questão de ordem. Pois não. Por gentileza. A questão é a seguinte, deputado. Quando eu pedi a vista, o senhor incorporou, então, porque se incorporada, o pedido de vista, significa que tem 3 dias para que a gente tenha em mãos aqui o relatório e, mais que isso, paute e depois vamos fazer o debate. É essa a questão. Se entendi desta forma, deputado. Se é isso, eu gostaria que Vossa Excelência dissesse, e aí a gente, então, iria para a reunião de trabalho nosso entre os deputados. Perfeito. No momento oportuno, eu vou responder, só para ouvir os outros deputados. Senhor presidente, só para terminar, Deputado Barros Milhões. para concluir, todas as vezes que eu falei que a CPI estava no rumo errado, era porque eu achei que estava. E realmente estava, ela começou no rumo errado. Era para discutir as ideologias das faculdades. Era para discutir a supremacia da ideologia de esquerda que estava predominando nas universidades, o que feria a Constituição Federal e Estadual. Corrigiu-se o rumo. Aí a CPI abordou questões extremamente importantes. Eu disse, agora está no rumo correto. E é isso que eu quero, como agora. O que eu não posso, senhor presidente, é receber uma informação de que houve uma convocação com a finalidade de discutir e deliberar o relatório. Contra isso é que eu me insurgi, senhor presidente. E fiquei fora, porque esse é um processo normal. Não é para alguém que não conhece absolutamente nada de parlamento querer criticar quem faz obstrução. Isso é um instrumento de minoria. Aqui, nesse plenário, é claro quem é maioria e quem é minoria. O senhor me permite uma parte? Então, eu quero encerrar. Não, eu queria só encerrar, presidente. Depois o senhor pode comentar a minha fala. Eu quero encerrar, porque já realmente deu demais. Agora, eu vou dar os parabéns de novo. Agora está entrando no rumo certo. Graças a Deus, essa CPI tem bons assessores. Ô, Dutra! Ô, Benetton, parabéns. Parabéns. Vocês puseram a CPI nos eixos. Muito obrigado. Vocês sabem do que eu estou falando. Corrigiram as ilegalidades. Parabéns. Graças a Deus, a Assembleia tem uma boa assessoria. Obrigado, presidente. E respondendo, como que nós vamos entrar numa discussão e numa votação se a deputada não entregar o relatório? Ela só pode entregar com quórum. Então, é o momento que ela está fazendo. Entregou para todos os deputados com quórum. Se ela entrega antes para qualquer um no gabinete, tem deputado a falar, vem cá, isso não foi regimental. Entregaram de uma forma que não foi correta. Aí sim eu poderia ser alegado, e isso sim poderia trazer prejuízo ao presidente e muito mais também à relatora desta CPI. Por isso que temos que dar quórum, coisa que tem deputado que, infelizmente, não quer que dê, para que nem entregue o relatório seja. Então, a deputada entregou o relatório, todos estão cientes do relatório. Vamos remarcar, então, esta reunião para que a gente possa dar prosseguimento aos trabalhos. Para uma informação, posso? Meio segundo? Para uma informação? Pela ordem, deputado Barros Nunca Nunes. na história deste parlamento, uma Assembleia recebeu o relatório e votou o relatório quase um mês antes do término. Só isso. Vossa Excelência quer apresentar mais alguma coisa? Não, eu já falei, era só para uma informação. Tá bom. Mais algum deputado gostaria? Então, deputada professora Bebel, respondendo ao seu questionamento, nós vamos marcar uma reunião secreta, vamos conversar e, realmente, as reuniões dos 3 dias depois, elas, no momento que Vossa Excelência pediu vista do relatório, fica prejudicado os trabalhos dos 3 dias seguintes. Não acho que prejudicado. As pessoas vão tomar contato agora com o relatório, Sim, deputado. então fica prejudicado. Não é? Não acho que... Não Entenda sempre... Estou falando que a senhora está prejudicando, fica prejudicado o objeto, a senhora entendeu, né? Eu entendi. A professora não, entendeu, não, né? pode ter tranquilidade que... Tá bom. Nessa questão de entender palavra, eu entendo, sim. Perfeito. Tá. Então, concedida vistas à deputada professora Bebel. E esse presidente pede vistas em conjunto. Não havendo mais nada a tratar, então está encerrado os trabalhos e lembrando da convocação nos termos desta CPI, 1 minuto depois de reunião secreta. Só com os deputados. Então, como a reunião é secreta, serão só os deputados, nem os assessores, tá bom? Gostaria de deixar registrado.
Isso para todos. Pedir, então, por gentileza, aqui todos os assessores, obrigado a presença, mas nós vamos ter que fazer uma reunião só com os deputados aqui no plenário.